da Coreia do Norte, segundo Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e Nigéria. Neste ano, 2 países ainda ingressaram nessa lista, que foram o Sudão e a Eritreia. Temos mais 3 nessa lista: México, Turquia, Azerbaijão. Presta atenção aqui numa coisa. Desde 2002 e também para a classificação dos países perseguidos de 2015, essa lista é recente. A Coreia do Norte continua a ser o lugar mais difícil do mundo para praticar o cristianismo. O país passou por expulsões em que mais de 10 mil pessoas foram banidas, presas, torturadas e assassinadas por questões sociais, políticas e religiosas. Olha só a luta. Existem 5 esferas que eu separei aqui da perseguição contra os cristãos no mundo. A primeira, a individualidade. A pessoa não é livre, ou seja, para poder seguir a sua religião. Ele é perseguido. Se ele declara Jesus, se ele anda com uma Bíblia em suas mãos, se quando chega na embaixada do país, é lhe perguntado qual a sua religião, ele diz, cristão. Ele já pode ter dali mesmo a oportunidade de voltar, a oportunidade de ser preso ou ser até morto. O segundo ponto, a família. Que a perseguição vem por meio de pais, irmãos, tios, avós, primos e outros. O convertido é impedido de praticar sua fé em casa e enfrenta problemas em assuntos civis, como casamento também, enterro de familiares e herança. Olha só que coisa interessante. A pessoa que toma uma decisão em Cristo, a primeira luta dele começa dentro de casa. Aquele que toma uma decisão, ele ouve a palavra e ele toma uma decisão em Jesus Cristo de Nazaré. Os primeiros a perseguirem ou se oporem são os pais, mãe, irmãos. E que em alguns momentos chegam a dar até prazo. Você tem 15 dias para decidir sobre a sua fé. E a pessoa que foi criada, ensinada em caminhos tortuosos, por exemplo, como os muçulmanos, através do Alcorão, essas pessoas têm muitas das vezes 10, 15 dias para se decidir se realmente ele quer permanecer com Cristo ou ele retorna aos seus ensinos antigos. Uma grande realidade quando olhamos para nossas famílias, a qual temos liberdade para vir à igreja, temos liberdade para adorar ao Senhor, temos liberdade para andar com a Bíblia nas mãos. Porém, em muitos países, você tomar a decisão nessa palavra aqui pode lhe custar a morte. Esse culto de missões, nós queremos trazer uma conscientização para a igreja. A comunidade, o cristão sofre pressão por meio de atitudes preconceituosas, regras de convivência, casamento forçado, dificuldade de acessar recursos, pressão para renunciar à fé, discriminação no trabalho e intimações na delegacia. Olha só que coisa. Bem breve eu vou falar sobre isso. Imagine você toma uma decisão em Jesus Cristo e a sua vizinhança te usa como caso de chacota. Você toma uma decisão em Jesus e quando você chega no seu trabalho, você é ridicularizado, você é ofendido, você é oprimido, você é chamado numa delegacia para prestar contas a respeito da sua decisão, da sua fé. Muitas das vezes mulheres perdem seus casamentos, muitas das vezes homens perdem suas esposas, muitas das vezes famílias perdem a união devido a uma decisão: Jesus Cristo. E nós estamos aqui no Ocidente. E como já foi dito aqui anteriormente nas outras oportunidades e na palavra inicial, a nossa missão na nossa comunidade é apregoar dia e noite. A nossa missão não é somente
ser um cristão dentro da igreja, mas sim do lado de fora dela. Um testemunho vivo, um testemunho diário. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um homem que fala diferente, ali vai um homem que tem atitudes diferentes, ali vai um homem que demonstra a sua fé no seu dia a dia. Enquanto muitos aceitam a Jesus, porém, tem que ser em segredo. A nação, tópico 4. O cristão enfrenta oposição, pois não há leis que garantam liberdade de culto e prática da fé. É considerado crime pregar a palavra, e em casos mais extremos, até a conversão ao cristianismo é crime. O cristão enfrenta problemas para tirar o passaporte, sair do país e se reunir com outros cristãos. Medita um pouquinho sobre isso. Uma realidade a qual você não tem direito a nada, porém, podem até dizer que você tem o direito de cultuar a quem você quiser. Mas na realidade, eles oprimem, eles prendem. As nações são escravizadas. Os missionários que saem aqui do Brasil e entram num desses países a qual eu li aqui, eles enfrentam essas barreiras. Porque muitas das vezes ele tem que entrar escondido. Muitas das vezes ele não pode ter comunicação com seus familiares devido a ligações rastreadas. Muitas das vezes o missionário, ele não pode nem encontrar com os outros missionários, porque se eles forem descobertos, é morte. Se eles forem descobertos, é açoite. Se eles forem descobertos numa praça como essas aqui da nossa localidade, um campo como Royal, Viegas, 918, aqui onde vocês moram, eles serão observados, serão mostrados como espetáculo diante do povo. Para um pouquinho e medita na situação que os missionários enfrentam nas nações que eles entram. Eles saem com saudade dos seus familiares, dos seus irmãos, assim como nós estamos aqui. E muitas das vezes não ganham crédito por isso. Muitas das vezes são abandonados. Muitas das vezes são mal compreendidos. O próprio missionário que esteve aqui do Afeganistão, ele estava dizendo que, e algumas das vezes, para você poder se comunicar com outros irmãos, teria que ser momentos públicos, como feiras, por exemplo. O irmão vai, está pegando uma maçã, o outro está pegando a laranja e começa a comentar e conversar com o outro. Olha, nós conseguimos fazer um trabalho nessa semana, nós conseguimos fazer um estudo da palavra, nós conseguimos trazer alguma coisa. Aí você imagina, caiu aqui a laranja. Olha, mas olha só, vamos permanecer orando, porque Deus vai nos dar a vitória. Glória! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso é forte. Isso é forte porque eles não estão olhando para si, mas sim para o chamado de Deus. Eles não estão olhando para a sua própria carne, a saudade da sua nação, mas sim o objetivo é apregoar o Evangelho. E a igreja, o quinto ponto, enfrenta dificuldades em realizar atividades como cultos, reuniões de oração, batismos, estudos bíblicos e entre outros. Ter acesso à Bíblia e outros materiais cristãos é quase impossível. A opressão pode vir de todas as esferas, vizinhas, governo, polícia e família. Sabe, você tem que andar com a Bíblia aqui, ó, na cabeça. Você tem que comunicar a Bíblia na mente. Você tem que comunicar, usar a sua palavra para transmitir a palavra. Trechos da palavra, folhas da palavra. Imagina um Salmo 91, somente uma folha sendo entregue. E esse é o texto, até que consiga chegar uma nova página. Existem muitos irmãos que padecem e sofrem nessa obra dia a dia. E quando eu olho para dentro de mim, eu observo que nada faço para o Senhor. Eu observo que estou sendo na balança, achado em falta e muito em falta. Porque aqui eu tenho liberdade. Aqui eu posso pregar no ônibus, na rua.
Eu posso pregar aqui num culto como esse de domingo, mas amanhã eu também posso pregar ali no calçadão de Bangu. Você pode pregar ali no centro da cidade, na central do Brasil. Mas muitas das vezes a gente olha para dentro de si e fala: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho outros interesses, eu tenho outros compromissos. E a palavra de Deus vai sendo deixada de lado a cada dia mais. Para finalizar aqui de forma breve, eu quero dizer uma coisa. Um anúncio ainda recente. Dia 3 de abril de 2016, em Bangladesh, líder cristão é agredido até a morte. Ele foi um homem de Deus muito ativo nos ensinos bíblicos, e muitos se converteram através da vida dele. Hossein cumpriu sua grande missão. Dia 3 de abril. Dia 2 de abril foi exatamente um ano que ocorreu o atentado na Universidade de Garissa. Vários eventos são realizados em memória dos 147 estudantes que morreram, e muitos vão prestar a solidariedade aos quenianos. Dia 1º de abril, Etiópia. Protestos políticos criam oportunidade de violência na Etiópia. Os motins criaram uma oportunidade para os extremistas. Assim eles expressaram seu ódio contra os cristãos, ateando fogo em algumas igrejas. Isso daqui foi dia 1º de abril. Cristãos líbios, ainda 1º de abril, são exemplos de fé e coragem. Olha o que eles disseram. O texto de Apocalipse 24: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Há mais de 2000 anos João teve essa visão para que pudéssemos compreender essas cenas que temos vivido e visto. Sabe o que eles estavam dizendo? Hoje nós estamos vivendo tudo isso aqui, mas João já havia nos alertado lá atrás. Sabe, é o combustível. O missionário, ele precisa de combustível para permanecer. O missionário, ele precisa de força, e o combustível é a palavra de Deus. Se você se sente fraco, abatido, se você está achando que o teu ministério está paralisado, leia a palavra de Deus. Vai para o livro do Atos dos Apóstolos, que você vai ver o crescimento da igreja em perseguição, em morte, em sofrimento, apedrejamento, cristãos sendo decapitados, morrendo a fio da espada, evangelista João sendo lançado num caldeirão. Ai, meu Deus, isso é muito pouco divulgado, mas aqueles que estão lá, eles se alegram, porque nessa igreja aqui hoje vocês estão ouvindo isso, e eles pedem assim: ore somente por nós. Nós não queremos o teu dinheiro, ore somente por nós. Quando dobrares o teu joelho nas suas orações, ore por nós, porque nesse exato momento há cristãos presos, sem nenhum momento nem esperança de sair do cárcere. Só mais 2 aqui para finalizar. Dia 31 de março de 2016, Paquistão. Grupos extremistas islâmicos continuam atacando. A universidade é atacada por extremistas islâmicos e pelo menos 20 pessoas morreram no incidente, entre elas professores e funcionários. Dia 28 de março de 2016, no Sudão, o governo sudanês tenta erradicar o cristianismo no país. Cristãos estrangeiros são transportados do país. A literatura cristã foi proibida e já fecharam a única loja cristã que existia em Khartoum. A única loja foi fechada. Dia 27 de março, no Paquistão, cristãos são alvos de ataque no Paquistão. Mais de 60 pessoas foram mortas e 150 feridas em parque paquistanês neste domingo de Páscoa. Finalizo aqui. Nesse domingo de Páscoa, pessoas estavam sendo mortas. Nesse domingo agora. Porque muitas das vezes a gente fala assim: hoje pessoas estão morrendo. A gente não tem noção. Mas para a fonte de pesquisa eu deixo aqui o portal dos Portas Abertas, o site da Jocum, o site da Missões Novas Tribos, o site da Junta
Mundial de Missões, também batista. Eu deixo esses sites para você fazer pesquisas e posteriormente se envolver mais com missões. O nosso departamento de missões, e eu digo nosso porque ele nos alcança a todos. Nós dizemos para vocês, as portas estão abertas para missões. As portas estão abertas para missões urbanas em nossa comunidade. As portas estão abertas para a obra social, entrega nas ruas, a visita nos hospitais, as visitas, evangelismos diurnos e noturnos em todas essas comunidades. Eu convido você a ficar de pé e convido o evangelista Janderson para estar fazendo essa oração pela igreja.